Hoje eu queria falar um pouco sobre a constelação familiar, ou sobre a análise sistêmica familiar. A gente sabe que toda família tem suas próprias histórias, suas próprias experiências de vida. E isso vem de acordo com toda a nossa ancestralidade. E a gente carrega todas essas informações, a gente carrega esse histórico, vamos dizer assim. E a gente, por pertencer a essa família, muitas vezes nós acabamos reproduzindo esses padrões de comportamento ou até mesmo essas experiências. Por amor a esse grupo, a gente fala, bom, já que eu sou dessa família, já que eu pertenço a esse grupo, eu acredito que a vida é um pouco por aqui, é mais ou menos assim. E às vezes esses padrões podem não ser tão bons assim, ou tão favoráveis, ou inclusive de acordo com aquilo que a gente quer experienciar. Então, a constelação familiar vem justamente para tentar harmonizar todas essas informações, todo esse âmbito familiar, e inclusive corrigir o nosso posicionamento com relação à nossa ancestralidade, ao nosso pai, à nossa mãe e a todas as gerações de antepassados, né? Quem desenvolveu essa terapia, né, quem formatou mundialmente também essa terapia, perdão, foi o Bert Hellinger, né? E do alemão, a constelação familiar chamava-se Aufstellung, que quer dizer posicionamento. Ou seja, a gente vai olhar principalmente para a forma como você se posiciona, ou a forma como você enxerga todos os seus familiares e todas as suas gerações antepassadas, para que inclusive a gente harmonizando tudo isso, né, limpando esse desemaranhamento quântico, como a gente costuma falar, você consiga reconhecer aquilo que veio e que chega até você e tomar para si toda a força que vem do seu pai e da sua mãe e de toda a ancestralidade que vem, né, da sua árvore genealógica, tá? Algumas leis são fundamentais para harmonizar todo esse âmbito familiar, todo esse inconsciente coletivo familiar. A primeira lei delas é a lei do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a este grupo e jamais ninguém pode se sentir excluído, porque todo desequilíbrio, toda sensação de exclusão vai fazer com que as relações estejam fadadas ao caos e à desarmonia. A gente vê que existem muitos exemplos, né, recorrentes desse tipo de sentimento, né? Pessoas que se sentem rejeitadas, que não se sentem amadas, típicos casos de adoção, que às vezes a pessoa se sente fora ou não pertencente a esse grupo, né? Sempre quando isso acontece, alguém da família e das próximas gerações vai querer repetir um pouco este padrão, esta sensação e esse sentimento, para que justamente todos aqueles que forem excluídos se sintam pertencentes desta família, sejam olhados de maneira adequada e reconhecidos como, olha, você também está aqui, você também faz parte, nós somos todos esta família. A segunda lei que é fundamental para a gente harmonizar todo este âmbito é a lei da hierarquia, né? Cada um desempenha e cada um ocupa o seu devido papel nesta família, né? Quando a gente olha para aquele exemplo da árvore genealógica, a gente vê os avós, os pais e os netos, vamos dizer assim, né? As crianças. Cada um tem que estar no seu devido lugar e desempenhando o seu papel, né? De acordo com aquilo que lhe convém, para que não haja nenhum lugar equivocado ou para que eu não desempenhe um papel que não me cabe. Isso também deve estar bastante harmonizado, né? Por exemplo, um exemplo claro disso é quando os filhos rejeitam, acusam ou criticam demais os pais, eles estão se colocando em posicionamento, em papel maior do que eles. E isso é equivocado, porque eu começo a querer me colocar num papel de pais dos meus pais, né? E isso realmente está fadado ao caos, porque eu vou começar a reverberar com outro tipo de vida, com outro tipo de informação, né? Estando num papel equivocado, que não me convém. Então, através da constelação, a gente sempre faz esse reconhecimento, essa reverência àqueles que são maiores do que nós, e aí sim nós voltamos ao nosso lugar de pequeno, certo? E a terceira lei também, que é fundamental, é a lei do equilíbrio entre o dar, o doar e o receber, né? A gente sabe que a gente tem que ter esse equilíbrio em todas as nossas relações, né? Não é simplesmente ficar dando, dando sem receber, a gente precisa também estar recebendo essa troca, né? Essa partilha. Então, isso de alguma forma equilibrar as nossas relações no âmbito familiar, principalmente com o parceiro, né? Com o companheiro, com o cônjuge, isso é fundamental, né? Para que não haja desequilíbrio, para que alguém não se sinta devedor de alguma coisa, e nem muito menos culpado, né? Por alguma ausência, tá? Então, enfim, a gente vê que alguns exemplos de casos muito recorrentes
na constelação familiar. Casos de abuso, de rejeição, de exclusão sentimental, de negação de si próprio, casos de esquizofrenia, de casos um pouco mais graves, né, de algumas doenças ou de assassinatos dentro da família. Isso, lógico, a gente olhando para várias gerações para trás, né, isso pode estar marcado em alguma época. Casos de suicídio também são outros bastante recorrentes, que acabam sendo repetidos em alguma geração ou em alguma circunstância. Normalmente isso pode também às vezes pular de uma geração a outra, mas de repente elas voltam a acontecer, porque elas fazem parte da história deste grupo familiar, elas estão nesse inconsciente familiar e precisam ser vistas, precisam ser olhadas para que esses ciclos realmente se encerrem e novos ciclos, novas histórias possam começar a acontecer, né? Na verdade, a constelação, ela é um trabalho que pode ser feita em grupo, onde uma gama de pessoas escolhidas vai representar a história dessa família ou desta pessoa que está sendo constelada, ou também de maneira individual, eu conversando com a pessoa, e aí eu utilizo de bonecos, né, para que sejam representadas ou representados os integrantes dessa família e para que haja, né, a ampliação desse campo informacional e a captação de todas essas informações, e aí sim a gente começa a fazer os movimentos de cura, né, as frases de liberação de todos esses paradigmas, para fazer essa limpeza e esse reconhecimento, esse ajuste de posicionamento dentro da família. Isso é fundamental e é mais ou menos assim que a terapia funciona, né, trazendo bastante consciência, bastante clareza. Os atendimentos são sempre individuais e a harmonização acontece porque uma vez que a gente olhou para todo esse sistema, olhou para todos que fazem parte desse sistema e promovemos esses ajustes, essas correções de posicionamento, unidas a essas frases de cura, essa nova informação vai ficar implementada nesse sistema e reverberando, para que essa cura aconteça durante bastante tempo. Uma vez que feita a constelação, ela não precisa ser feita novamente com frequência, ela costuma reverberar por quase um ano, né, por aproximadamente um ano no campo dessa pessoa e, claro, reverberando a todos os antepassados, a todos os pertencentes deste grupo. Então, eu acho que é uma terapia extremamente forte, eficiente e muito, que promove, né, muita cura. Que mais? Eu lembrei de uma coisa agora. Na verdade, no sistema judiciário, a constelação familiar ela já é reconhecida e usada, inclusive, para harmonizar divórcios. Tá? Por quê? Porque a gente reconhece que toda vez que é necessário fazer um fechamento de ciclo, quanto mais harmonioso é feito esse fechamento de ciclo, como, por exemplo, o encerramento de uma união matrimonial, né, a separação, quanto mais claro, harmonioso isso for, mais tranquilo isso é. E realmente o ciclo se termina, para que novos ciclos possam começar. Né? Porque senão a gente fica com aquela relação marcada pelo caos, pelas brigas, pelas intrigas, pela disputa, pela culpa, pela dívida, né? Então isso vai ser protelado, né? E aí a gente fica preso nesse ciclo, a gente fica repetindo esse ciclo, repetindo esses paradigmas, que inclusive podem já estar vindo de gerações passadas, tá? Então isso é fundamental a gente olhar, ver e reconhecer também, e muitas vezes, durante a separação, a constelação é recomendada já. Né? Inclusive também a constelação é feita para sistemas empresariais, para as grandes empresas, para a análise de sistema corporativa, para que justamente haja esses ajustes e essas liberações, né? A harmonização de todas as nossas relações. Bom, falei bastante, mas eu acho que era isso. Eu queria explicar bem como que é a constelação, para que casos ela pode servir e como ela pode ser feita. É isso.